Este programa é oferecido pela Beneficência Portuguesa de Ribeirão Preto, Nova Benê, pensando em você. E o Wellness Sports Club, a primeira academia do interior de São Paulo a aplicar o conceito de bem-estar completo. Olá você que nos assiste aí de casa, está no ar o Quem Realiza na TV deste sábado. Hoje você confere uma rotina de atividades montada exclusivamente pelos professores da Wellness Sports Club, com exercícios simples e fáceis para você fazer em casa. Então, pegue um bloquinho e anote a sequência para colocar em prática e se movimentar da forma correta, seguindo todas as instruções, para evitar lesões e maus hábitos musculares. Simultâneo de afastamento de pernas e elevação de braços. Lembrando sempre de manter uma leve flexão dos joelhos. Musculatura principal, peitorais. Com apoio do joelho, opção. Deitado com o apoio dos pés no chão, joelhos flexionados, fazer a flexão do abdômen, elevando os ombros do chão, sem aproximar o queixo do peito, olhando na diagonal acima. Movimento antero-posterior. Mantenha a postura com o abdômen contraído e faz a flexão do quadril até chegar com o joelho próximo ao chão. Braços soltos para manutenção do equilíbrio. Os pés devem estar paralelos, porém afastados, na largura dos ombros. Troca a perna e vamos executar o movimento. Joelho próximo ao chão, sobe e desce. Temos a opção também, caso você não tenha muito equilíbrio, de apoio de uma das mãos, ou próximo à parede ou a um móvel. Procura não deixar o joelho da frente passar a ponta do pé. Joelho próximo ao chão e volta. Trabalhando agora as panturrilhas, você vai procurar um degrau na sua casa e vai fazer o movimento do tornozelo de flexão e extensão. Braços à vontade para manter o equilíbrio do corpo. Caso seja necessário, pode apoiar em algum lugar. Sobe e desce. Corpo estendido no chão. Manter os braços fora do chão, fora do apoio e as pernas também, incluindo os joelhos. Para essa movimentação, contrair bem os glúteos, região lombar e toda a parte posterior do corpo, ativando toda a musculatura. Essa foi a rotina proposta pelos professores da Wellness Sports Club para a sua semana. Nas redes sociais da academia, você encontra todas as rotinas que já passamos aqui antes, para variar sempre que quiser. Vamos para um rápido intervalo e na volta você confere o quadro Quem Realiza na Saúde. Vem aí, Sarri.
o maior evento de educação executiva na saúde da América Latina. Preparado para liderar a transformação? A Vagalume Rastreamento Veicular oferece a melhor e mais segura plataforma de rastreamento para carros, motos e veículos de grande porte. Profissionais altamente capacitados, disponíveis para atendê-lo e ajudá-lo sempre que necessário. Segurança de dados e monitoramento 24 horas. Deixe a segurança do seu veículo com quem entende. Vagalume Rastreamento. Sugie, o verdadeiro sabor da culinária oriental quando e onde você quiser. Leve até você o buffet com as receitas milenares e o toque dos grandes chefes do Oriente. O seu evento fica bem melhor com Sugie, Avenida Luiz Galvão César, número 1793, Ribeirão Preto, 3237-0314. Sugie, qualidade, carinho e tradição. Estamos de volta com Quem Realiza na TV e agora, no quadro Quem Realiza na Saúde, quem fala diretamente com você aí de casa é a Silvana Torres, que é presidente do Fórum de Limpeza e Desinfecção da South America Health Education. A SARRE é um dos maiores eventos de educação em saúde da América Latina e a Silvana, que também é enfermeira e empresária no ramo, fala sobre a eficiência de equipamentos de proteção no dia a dia, como máscaras e luvas. Temos aqui a seguinte pergunta: o uso de máscara é eficaz? E o de luvas? Qual a sua opinião sobre o esgotamento de recursos em farmácias e supermercados? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de falar que eu organizei alguns tópicos aqui para não esquecer de falar para vocês, porque são os principais questionamentos que aparecem na mídia, que aparecem na web, né, e de pessoas leigas. Então, a primeira coisa, a mensagem que eu tenho a transmitir para vocês sobre o uso de máscaras é que a maior parte das transmissões, né, do novo coronavírus, ele não ocorre através de gotículas, né, e sim através do toque das mãos em superfícies contaminadas. O que são essas gotículas? Gotículas quando você espirra, quando você tosse, né? Então, é perigoso? Você pode transmitir o novo coronavírus? Você pode, mas essa não é a principal forma de transmissão. A principal forma de transmissão se dá através das mãos, em contato com superfícies contaminadas, né? Então, o que a gente tem que priorizar? É a higiene das mãos, né? E não o uso de máscaras. E o que o Ministério da Saúde indica? O uso de máscaras para 3 categorias de pessoas: profissionais da área da saúde, pacientes sintomáticos que têm febre, que têm tosse, né? E para os cuidadores, aqueles que cuidam desses pacientes, desses indivíduos que são sintomáticos, independente de ter uma confirmação ou não da doença. Um tipo de máscara. Essa é uma pergunta muito comum. Para essas 3 categorias, qual máscara utilizar? A máscara mais indicada é a máscara cirúrgica,
e não aquela do tipo respirador N95, é a máscara cirúrgica. Dentre essas 3 categorias, vocês podem perguntar, mas não existem exceções? São só essas 3 categorias mesmo? A minha resposta é: existem exceções. Por exemplo, indivíduos com imunidade muito baixa, que são os imunodeprimidos, né? Por exemplo, um transplantado, mesmo em épocas sem epidemia, sem pandemia, você via pelas ruas, circulando em hospitais, pacientes com máscara, são transplantados, né? Esses transplantados, eles têm a imunidade muito baixa e é aconselhável, é recomendável que eles utilizem, tá? Mas são exceções, não é a regra. Então são esses 3 grupos de pessoas que eu falei para vocês, né? Com relação à eficácia, a máscara é eficaz? Sim, desde que ela seja usada corretamente e não se negligencie outras medidas preventivas, como higiene das mãos. E isso ocorre com a população leiga? Não. O uso é quase sempre incorreto, né? Então, basta assistir os vídeos, né, na mídia, vocês vão ver o uso de máscara incorreto em quase 100% das situações. Então, são pessoas que estão com máscara e estão tocando o rosto, estão ajustando a máscara porque ela está frouxa. Cada vez que você toca na máscara, você contamina as suas mãos. E o maior veículo de propagação são as mãos, como nós vimos aqui na consideração inicial que eu fiz, né? Então, o que acontece? Os profissionais de saúde, eles são treinados para o uso dos EPIs, que são equipamentos de proteção individual. Então, eles sabem o modo correto de utilizar. Existe um treinamento teórico e existe um treinamento prático, já o que não ocorre com o leigo. Então, é um tal de ajustar o óculos e encostar na máscara, é um tal de ajustar a máscara, é sempre colocando a mão no rosto, contaminando as mãos. Então, isso facilita a propagação. Se você não tivesse a máscara, com certeza você incorreria em menos erros, tá? E aqui eu listei aqui alguns motivos para que não se utilize máscaras, né? Em ruas, espaços públicos, né? Transporte público. Por quê? Primeiro, porque dá uma falsa sensação de segurança. É o mesmo caso que as luvas. Ele se sente tão bem protegido que ele negligencia outras práticas essenciais, como, por exemplo, a higiene das mãos, né? Não colocar a mão no rosto, né? E existem estudos que comprovam isso, né? Não é um achismo, né? Então, por isso, é por conta dos tantos erros cometidos que levam à contaminação que é preferível não utilizar e deixar para essas 3 categorias que eu falei para vocês, tá? Outra coisa, o outro motivo, a troca tem que ser a cada 2 horas. Ué, mas eu posso trocar a cada 2 horas. Não, você vai esquecer de trocar a cada 2 horas. E agora um outro detalhe, já imaginou toda a população, né, utilizando uma máscara apenas por 2 horas, trocando a cada 2 horas, o prejuízo que ia ter com relação a isso? Porque aí a consequência inevitável é o desabastecimento. Então, pessoas que realmente precisam vão deixar de utilizar e de se prevenir. Por quê? Porque outras pessoas estão utilizando sem necessidade, tá? Outro argumento é o uso errado, como eu falei agora, né? O correto para você utilizar a máscara é ajustá-la muito bem na hora que você for colocar no rosto, para você não precisar tocar nenhuma vez depois, né? Sempre que ela estiver úmida, eu tenho que trocar. Ah, mas não é a cada 2 horas? Sim, a cada 2 horas, mas pode ser que em menos de 2 horas você perceba que ela está umedecida, tá?
cada vez que você for remover a máscara, você tem que tomar o cuidado de não tocar na parte frontal da máscara, e sim por trás para você retirar, porque essa é a parte mais contaminada, tá? E claro que deve ser feito a higiene das mãos, é fundamental que você faça após a remoção dessa máscara, tá? Então é isso, agora vamos falar um pouquinho das luvas, né? Não difere muito, né? As luvas, elas podem contribuir mais para o contágio do que para a prevenção, né? Porque cai no falso sensação de segurança que o indivíduo tem. Ele se sente tão protegido com luva e ele vai contaminando todas as superfícies, né? Então, acaba negligenciando a higiene das mãos, tá? E uma prática que deve ser feita, que muitos não fazem por desconhecimento, é que tem que fazer a higiene das mãos, não só quando você retira as luvas, mas antes de você colocar. Então, a higiene das mãos antes do uso das luvas e após a retirada dessas luvas, tá? Bom, a conclusão de tudo isso é que as máscaras e luvas, elas não impedem a transmissão do novo coronavírus, né? A prática mais fundamental, a prática essencial para quebrar essa rota de transmissão é a higiene das mãos, tá? É a forma mais correta de prevenção. Então, eu espero que esteja esclarecido. Essa foi Silvana Torres falando sobre o papel de máscaras e luvas no seu dia a dia. No próximo bloco, Vanessa Vaz Gomes fala sobre por que é tão difícil manter a população idosa dentro de casa e dá algumas dicas para lidar com a situação de forma tranquila. Conheça a Wellness, a maior e mais completa academia do interior paulista e a primeira a aplicar o conceito de bem-estar total para o aluno. Professores altamente capacitados e mais de 200 aparelhos de musculação de última geração. Tudo isso em um espaço de mais de 5.000 metros quadrados em ambiente totalmente climatizado, com estacionamento gratuito e seguro, para oferecer qualidade de vida em sua mais completa forma. Faça parte da comunidade Wellness. Venha nos visitar no novo shopping. Avenida Presidente Kennedy, 1500. Suguiê, o verdadeiro sabor da culinária oriental quando e onde você quiser. Leve até você o buffet com as receitas milenares e o toque dos grandes chefes do Oriente. O seu evento fica bem melhor com Suguiê, Avenida Luiz Galvão César, número 1793, Ribeirão Preto, 3237-0314. Suguiê, qualidade, carinho e tradição. Estamos de volta e falamos agora com Vanessa Vaz Gomes, que é psicóloga e vai falar um pouco sobre a população idosa neste período de isolamento. Oi pessoal, tudo bom? Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho dessa questão do isolamento social com os idosos, né? Nesse período de coronavírus, muito tem se falado, tenho visto muitos memes, né, a respeito disso, da dificuldade que a gente está encontrando em ter idosos como grupo de risco de contaminação para o coronavírus e, ao mesmo tempo, manter esses idosos dentro do isolamento social, que é o tratamento que até o instante momento tem sido o mais eficaz em relação à contaminação, né? Por que é tão difícil? Muita gente tem me perguntado isso. Acho que tem vários
questões para a gente pensar. Acho que uma das coisas mais importantes é pensar na questão da retirada da autonomia, né? Então a gente tem idosos que viveram boa parte da vida deles tendo domínio sobre a própria vida, controle sobre onde deseja ir e vir, e de repente, de uma hora para outra, a gente fala com eles que, olha, você não pode mais fazer o seu mercado sozinho, você não pode ir ao banco, e várias rotinas que estão já instituídas dentro da vida deles, né? E a gente espera que eles compreendam isso de uma hora para outra, né? Eu acho que implica muito da angústia que a gente sente com tudo isso, né? A angústia de perder o controle sobre a própria vida, né? E o quanto isso é difícil. Então, não acho que é uma questão de falta de informação. Muita gente tem falado, mas tem noticiário falando o tempo inteiro, né? Tem, e eu acho que a grande maioria dos idosos estão informados em relação às questões de risco, né? Mas acho que como a gente está conseguindo lidar, né? Porque é uma questão de risco, mas a gente está falando de questões de internações hospitalares, questões de morte. E o quanto isso já é uma coisa que dentro do ficar-se idoso já é complicado, né? Lidar com terminalidade, com possibilidade de terminalidade, né? Então, muitas vezes, a gente reverte essa angústia que a gente está sentindo em outros tipos de comportamento, de se esquivar de pensar, de dizer que não existe, né? Essa questão da negação, né? Muitas fake news têm sido espalhadas nesse período, né? E muitas delas refletem um pouco, talvez, esse lado do que a gente não dá conta, a gente nega e fala que não existe, né? Então não, isso não é um vírus que está aqui no Brasil, isso é invenção na mídia e todas as outras desculpas que a gente tem ouvido, né? Que é uma invenção comunista, enfim. Acho que isso traz muito mais sobre nós e sobre a nossa dificuldade de lidar com o que quando a gente não sabe como fazer, quando a gente não tem uma resposta, né? Então, entender essa parte do idoso, eu acho que isso é muito importante, porque isso implica em menos julgamento, né? Aí vocês podem perguntar, mas a partir daí a gente faz o que com isso? Essas pessoas têm que ficar isoladas. E aí, o que a gente faz? Acho que grande das questões é evitar a questão do conflito, né? Principalmente, seja para idosos que estão sozinhos, né? Então, idosos que moram sozinhos, que não estão recebendo visita dos filhos, para evitar essa questão do risco e tal, ou quando a gente está lidando com um idoso dentro de que mora com outras pessoas. Eu acho que o que tem a grande questão envolvida é que brigar, bater de frente, dizer que você vai morrer, isso, aquilo, não vai resolver. A questão é o que a gente tem a oferecer, né? A questão de uma comunicação bem menos violenta, né? Eu acho que isso é muito importante. Oferecer atividades para esse idoso se sentir ocupado. Então, sei lá, se é um idoso que gosta de cozinhar, se é um idoso que gosta de um artesanato, se é um idoso que gosta de marcenaria, que gosta de televisão, enfim. É importante ver o que entrete esse idoso de forma que faça com que estar em casa não seja tão complicado assim e estimular que isso seja feito, né? Então, também não é deixar o idoso em casa falando que ele não pode fazer nada, porque isso é muito angustiante, porque principalmente a gente não tem um prazo para isso acabar. Uma coisa é falar para uma pessoa ficar em repouso uma semana, né? Mas essa não é a nossa realidade atual. Então, como a gente não tem previsão, a gente tem que ir adaptando, né? Como se eu acho que quem convive com os idosos, sejam filhos, netos, amigos, a questão maior é reestruturar a rotina dessa pessoa, né? Fazer aquilo fazer sentido, né? Então, arrumar atividades que sejam prazerosas, que esse idoso consiga estabelecer dentro do ambiente domiciliar. E outra coisa fundamental, principalmente para os idosos que estão sozinhos, é necessário a gente manter a comunicação de uma outra forma. Então, pegar um telefone, ligar para esse idoso, saber como está, né? Se o idoso tiver noção de tecnologia, questão de videoconferências, né? Que tem a imagem, que eu acho que também ajuda bastante, mas mandar fotinhas, né? Ter uma maneira de comunicar o idoso para que ele esteja inserido nesse grupo social, de amigos, de família, enfim, mas que ele sinta-se inserido, né? Eu acho que a questão maior não basta só falarmos de regras, né? Às vezes eu percebo que nesse processo de isolamento social, de quarentena, muitas das preocupações têm sido ligadas à economia e à questão de saúde,
mas a gente também tem que lembrar da questão de saúde mental. Muitas pessoas, principalmente em idosos, possuem traços relacionados a questões depressivas, a questões ansiosas, e momentos como os que a gente tem vivendo são disparadores, são gatilhos para muitos sintomas, para muitas somatizações, que quando a gente fala que são os efeitos físicos, né, que tem esse fundo emocional, então crises de enxaqueca, crises de dores nas costas, não conseguir dormir, né, a insônia, aumento ou diminuição do apetite, várias dessas coisas que a gente tem que prestar atenção, porque não é só da saúde física que a gente está falando, a gente tem que ver o lado emocional também, né? O isolamento é sim a medida mais importante que a gente pode tomar agora, mas é fazer o isolamento com responsabilidade. Então, cuidando dessa pessoa idosa, estando olhando para a dinâmica de vida dessa pessoa idosa e não simplesmente dizer que ela não pode sair de casa. Então, vamos lá, gente, vamos ser criativos, vamos trazer atividades, trazer coisas que esses idosos possam fazer, estando em isolamento, tendo notícias da família, para que a gente também não traga outros problemas resultantes desse isolamento, dessa quarentena. Certo? Mas a questão principal que eu tenho que dizer, gente, menos conflito, compreendam mais o processo. Se para nós tudo tá difícil e a gente é muito mais com acesso a redes sociais, a séries, a streamings e outras coisas, a população idosa tem uma outra dinâmica, né? Então, eu estava vendo outro dia as pessoas criticando a questão de quinto dia útil, pessoas saindo para pagar contas, ir ao banco. E a gente tem que entender que isso foi o repertório, né, de vida, de uma vida inteira dessa pessoa. Então, é muito difícil chegar no momento agora e dizer que não vai ter multa, que não tem que fazer agora, que isso não tem que ser prioridade, se isso foi a prioridade uma vida inteira dessa pessoa. Então, a gente tem que ser um pouco mais nesse processo de compreensível com esse momento e menos julgador, porque eu percebo que tem muito dedo de tipo, faça isso, faça aquilo, sem entender por que tá tão difícil, né? Porque tá difícil para todo mundo. Bom, este foi o Quem Realiza na TV deste sábado. Acesse o nosso portal online e fique ligado nas redes sociais da Quem Realiza para estar sempre por dentro das últimas notícias e melhores conteúdos também na web. Eu fico por aqui e você fica agora com o Jornal da Clube. Até o sábado que vem. Este programa é oferecido pela Beneficência Portuguesa de Ribeirão Preto, Nova Benê, pensando em você. E o Wellness Sports Club, a primeira academia do interior de São Paulo a aplicar o conceito de bem-estar completo. Conheça a Wellness, a maior e mais completa academia do interior paulista e a primeira a aplicar o conceito de bem-estar total para o aluno. Professores altamente capacitados e mais de 200 aparelhos de musculação de última geração. Tudo isso em um espaço de mais de 5.000 metros quadrados em ambiente totalmente climatizado, com estacionamento gratuito e seguro, para oferecer qualidade de vida em sua mais completa forma. Faça parte da comunidade Wellness. Venha nos visitar no novo shopping. Avenida Presidente Kennedy, 1500.